Oi todo mundo, bem-vindo todos e todas ao meu especial de Natal e Ano Novo. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês porque realmente esse ano foi um ano de revelação para mim. Eu não esperava que, começando essa atividade mais intensa no YouTube, meio que em julho, a gente ia ter passado dos 100 mil direto e continuar crescendo assim. E eu devo isso tudo a vocês. Vocês é que estão apoiando o canal, vocês é que estão admirando o trabalho que a gente está fazendo, eu e minha equipe sensacional, que sem eles, sem a Mayumi, o Emerson e o Breno, isso não ia estar acontecendo. Então hoje eu queria começar dando os meus agradecimentos tanto a vocês que têm acompanhado o canal, quanto a esse meu time maravilhoso. Muito obrigado, pessoal, realmente de coração. E, obviamente, o que eu tinha pensado em fazer hoje à noite é falar um pouquinho sobre o ano que passou e sobre o que a gente pode esperar para o ano que vem. Esse ano, obviamente, foi um ano completamente diferente para todo mundo. Não só para mim, como para vocês e para o resto do mundo também, né? A nossa geração, nunca tinha passado por uma pandemia como essa. Isso é uma coisa nova, uma experiência nova para a nossa geração, né? Se você pensar nas pessoas que nasceram no ano de 1900... Quando você tinha 14 anos, começou a Primeira Guerra Mundial. Quando você tinha 18, teve a gripe espanhola e terminou a Primeira Guerra Mundial. Com 39, começou a Segunda Guerra Mundial e no meio tempo você teve a União Soviética, você teve Stalin, você teve Franco na Espanha. Quer dizer, um caos total no mundo. Então eu acho que, no nosso caso, a gente meio que deu sorte até esse ano. Esse ano eu acho que mudou um pouco essa história, mudou um pouco a nossa história, mudou um pouco o que a gente vai poder contar para os nossos filhos e para os nossos netos da nossa experiência do ano de 2020, porque realmente foi um ano muito difícil. Morreu muita gente, continua morrendo muita gente, e a gente está vendo uma polarização meio que absurda na sociedade entre aqueles que acham que o que está acontecendo realmente é uma coisa que tem uma dimensão trágica, e aqueles que acham que isso não é nada, que não precisa usar máscara, que tudo bem, não precisa de distanciamento social. E quem está pagando o preço por isso são as pessoas que não estão levando isso a sério e as pessoas que estão perto dessas pessoas que não estão levando nada a sério. Porque a grande ironia, a grande tragédia desse vírus que a gente está enfrentando é que ele transforma as pessoas em vetores da doença. Ou seja, você sem saber, sem querer, pode estar contaminando as pessoas mais queridas da sua vida, seus pais, seus avós, seus filhos. Então, pessoal, isso não é uma brincadeira, isso vai continuar com a gente durante um bom tempo ainda. Infelizmente, talvez abril, maio, as coisas mudem com a vacina, porque eu acho que essa pandemia nos ensina várias coisas. Eu vou falar um pouquinho sobre elas, mas uma delas é que ninguém pode descreditar a ciência. A gente deve a nossa qualidade de vida e a nossa sobrevivência hoje nesse planeta à ciência. Não só porque a gente tem os nossos celulares, os nossos GPS, todas essas coisas incríveis que a tecnologia pode nos fornecer, mas também pela qualidade da nossa saúde, pelo fato da expectativa de vida da humanidade ter mais do que dobrado nos últimos 100 anos. Então, se você estivesse vivendo no final do século XIX, a sua expectativa de vida é de mais ou menos 40 anos. E agora a gente está falando de 75, 80, até mais, dependendo do país em que você mora. E de onde veio isso? Isso veio da sanitação, veio dos antibióticos, veio do desenvolvimento da medicina, de uma série de outras técnicas sociais e aplicadas da ciência. E, obviamente, essa revolução digital que a gente está vivendo, que está me permitindo estar aqui no norte dos Estados Unidos, pertinho da minha árvore de Natal. Amanhã eu vou mostrar para vocês um pouquinho, para complementar esse filme, um pouquinho da neve que está lá fora, um pouquinho não, que tem neve pra caramba lá fora. Então, uma realidade muito diferente da realidade de vocês, mas o mundo inteiro aprendeu a lição, ou está aprendendo essa lição junto, né? A lição da pandemia é muito fundamental. Primeiro é a seguinte, que nós, seres humanos, nós não estamos acima da natureza. Nós fazemos parte da natureza. Quem acha que não, porque nós, seres humanos, somos o máximo, nós controlamos tudo nesse planeta, eu acho que essa pandemia deu um grande banho de humildade em todo mundo, porque o que a gente está vendo é a nossa
fragilidade enquanto espécie que faz parte do processo de seleção natural. Como fazem parte os leões e as minhocas e as borboletas e os sapos, nós não podemos escapar do fato de que a gente faz parte da natureza, que nós somos a natureza. Então um vírus com um pouquinho mais de 130 bilionésimos de metro de diâmetro está causando um pandemônio total no nosso planeta. Isso daí, se ainda não fez, deveria nos dar uma grande lição de humildade. Sim, nós atingimos coisas incríveis, temos grandes conquistas, mas nós, seres humanos, temos limites e nós não devemos nunca nos esquecer disso. A outra lição que a gente aprende com a pandemia é a nossa codependência enquanto espécie. Nós dependemos uns dos outros. Imagina o que seria da gente sem as pessoas que trabalham na linha de frente da medicina, no tratamento dos doentes, nas CTIs super cheias hoje em dia, os hospitais explodindo no mundo inteiro. Essas pessoas são todas heróis, como são também as pessoas trabalhando nas fazendas, né? Preparando, criando, colhendo a comida que a gente vai comer no supermercado. Porque as pessoas dizem que a total crise social está a mais ou menos 9 refeições de distância. Ou seja, se a gente não come por 9 dias, se a gente não come por 3 dias, é inevitável o caos social. Então o fato de que a gente tem comida nos supermercados, a gente deve a essas pessoas, a gente deve às pessoas relacionadas com o transporte, os caminhoneiros, os motoristas que entregam tudo isso, as pessoas que entregam a nossa comida em casa, etc. Então existe toda uma cadeia de serviços sociais das quais nós somos dependentes. Não interessa se você é presidente de banco ou não, sem comida no supermercado, você não sobrevive, cara. Então é muito importante a gente valorizar todos os níveis da sociedade, todas as pessoas que estão trabalhando juntas no que eu chamo da nossa colmeia humana. Nós, juntos enquanto espécie, batalhando para poder preservar a nossa presença nesse planeta. Uma outra coisa que a gente aprende com essa pandemia é que essa nossa fragilidade enquanto espécie está totalmente relacionada com o aquecimento global. A gente não pode esquecer do aquecimento global em nenhum momento. E quanto mais a temperatura média da Terra aumentar, mais exposto nós vamos estar às várias pandemias que foram esquecidas pela história da biologia, que talvez afligissem os nossos antepassados há 10 mil anos atrás, congeladas lá no fundo das calotas polares, etc., mas que, com o degelo, vão voltar a circular pela atmosfera, vão voltar a contaminar as pessoas e, tal como o nosso Covid-19 aqui, a gente não tem anticorpo, a gente não tem defesa, ok? Então existe uma ligação direta e também, quanto menos comida as pessoas têm, mais animais exóticos elas vão caçar. E elas vão comer esses animais exóticos, e esses vírus do tipo Covid-19 são os vírus zoonóticos, né, que transmitem de espécie para espécie, vão causar doenças inesperadas na gente. Então nós temos o dever, enquanto espécie, de nos preservar, e para isso a gente tem que se educar. A gente tem que se educar com relação à nossa presença no planeta, com o nosso impacto nesse planeta, a nossa responsabilidade moral de preservar o meio ambiente e as criaturas com as quais a gente divide esse espaço. São coisas que a gente não deve esquecer, que essa pandemia meio que trouxe para a linha de frente, né? Então, esse é o papo da pandemia. Como que isso vai rolar no futuro? O que vai acontecer? Bom, eu acho que algumas das lições que a gente está aprendendo são boas, né? Fora o fato que eu já falei da fragilidade, nossa codependência, o respeito pelos outros, etc., pelo trabalho de cada um na sociedade, né? Existe também o lance de que nós agora vamos aprender a viajar menos. As reuniões não precisam ser todas presenciais. A gente pode se comunicar virtualmente de uma forma muito eficiente. Com isso a gente viaja menos, a gente passa mais tempo fora de casa, a gente gasta menos, põe menos carbono na atmosfera, a gente ganha tempo porque não tem que ficar indo para o aeroporto, não tem que ficar fazendo fila, não tem que pegar táxi, não tem que ir para o hotel. A gente pode fazer direto essas reuniões, então eu acho que isso vai agilizar o mercado de trabalho de uma forma muito legal. A gente está aprendendo muito com o ensino à distância também. É possível, não é ideal,
nada melhor do que o ensino direto, uma pessoa na frente da outra, conversando, os professores e os alunos, mas a gente está aprendendo que tem muita coisa que a gente pode fazer à distância. Feito o que a gente está fazendo aqui nesse nosso canal, né? Que é, de uma certa forma, um aprendizado informal à distância. Eu trazendo um monte de conteúdos para vocês, um monte de conversas incríveis com pessoas fantásticas no nosso Papo Astral. E agora, para esse ano que vem, a gente tem um monte de outras coisas que vão acontecer, porque a gente está chegando ao fim do Física para Poetas, então a gente vai ter conteúdos novos, a gente vai ter um programa de membros, que a gente vai começar em janeiro. Então, 1000 coisas incríveis acontecendo no nosso canal também. E, obviamente, em termos de ciência, esse ano foi um ano bem legal. O Prêmio Nobel de Física, que obviamente é a matéria que está mais próxima de mim, celebrou a descoberta de que todas as galáxias, praticamente no universo, tem um buraco negro gigante no centro delas. Então, na nossa Via Láctea, a gente tem um monstrão lá de mais ou menos 3 ou 4 milhões de massas solares, ou seja, uma massa semelhante a 4 milhões de sóis no coração da nossa Via Láctea. E as pessoas fizeram isso, a Andrea Ghez, né, que eu acho, se eu não me engano, foi a terceira, talvez, mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física na história. Ela fez isso com uma tremenda paciência, né? A ideia da persistência no processo de descoberta científica é muito importante, né? As pessoas têm aquela coisa, o gênio que descobre tudo muito fácil. Cara, a maior parte do trabalho científico, principalmente os que ganham o Prêmio Nobel, feito esse, é um trabalho de persistência, de dedicação, de perseverança e de fé, né? De acreditar na ideia, de acreditar no projeto, né? De você colocar o seu corpo, a sua alma para ir fundo nesse processo de descoberta tão maravilhoso que revela segredos incríveis da natureza. Então tá lá naquele olho da Via Láctea, no olho de Andrômeda tem um buraco negro maior ainda, né? A nossa galáxia vizinha, Andrômeda. E a gente aprende então coisas incríveis sobre a natureza da gravidade e também vários mistérios. Eu acho que o ano 2020, né, esse ano que está acabando agora, é um ano que mostrou o quanto a gente não sabe ainda sobre o universo e sobre a matéria, né? A gente olha para a receita cósmica, né? O que existe no universo? A gente fala, 5%, apenas 5% da matéria que existe é feita dos átomos dos quais nós somos feitos. Então, quando a gente fala de carbono, hidrogênio, hélio, oxigênio, tudo que brilha no universo, tudo que a gente pode ver no universo é feito desse 5%. O resto, mistério. A gente está falando de mais ou menos 27% de matéria escura, uma matéria que não brilha, uma matéria que só interage com a matéria comum, a das estrelas, das galáxias, a gente, através da gravidade, e a gente não sabe o que é. É uma partícula? Que tipo de partícula? Qual é a massa dessa partícula? Será que é um mini planeta de alguma matéria exótica? A gente não sabe. Grande pergunta para o futuro. E a energia escura, mais estranha ainda, 68% da matéria, nem a matéria, da energia, da substância, do fluido que preenche o espaço, que é responsável por acelerar a expansão do universo de uma forma que a gente realmente não podia ter imaginado, né? Uma coisa meio inusitada. A gente descobriu isso em 1998, meio que por acidente. Essa energia escura a gente não tem a menor ideia do que ela é. A gente só sabe que ela tem o efeito de acelerar a expansão do universo, como se o universo tivesse com pressa para separar as galáxias uma das outras, né? Uma coisa assim meio estranha. E a gente também não sabe a origem da vida na Terra. Uma grande questão fundamental que a gente tratou, obviamente, no meu curso, Física para Poetas, e um monte de outras coisas que a gente fez por esse ano e vai continuar fazendo no ano que vem. Esses mistérios, o mistério da origem do universo, o mistério da origem da vida na Terra, o mistério da matéria, da origem da matéria, como que o tempo vai para frente. Olha só, uma pergunta que, então, é claro que o tempo passa, né? Como já dizia o Cazuza, o tempo não para. Mas por quê? Existe algum processo físico por trás disso? Então, ao mesmo tempo que a gente aprendeu um monte de coisas, a gente ainda tem um monte de perguntas para responder, né? E isso é que torna a ciência tão fantástica, né? Que quanto mais a gente aprende sobre o universo, sobre nós mesmos, sobre o nosso lugar no universo,
mais a gente descobre que ainda tem muita coisa para aprender. O processo de produzir conhecimento produz também o desconhecimento. Então é uma busca que nunca vai ter fim. Enquanto a gente tiver curiosidade, enquanto a gente tiver aquela vontade de aprender mais sobre quem nós somos, querer acordar de manhã se perguntando sobre será que existe vida em outros planetas? Como que a gente pode saber disso? Enquanto a gente tiver esse tipo de curiosidade sobre nós humanos no universo, a gente vai continuar descobrindo. Então, eu queria mais uma vez agradecer a vocês todos e todas por estarem aqui comigo nessa grande aventura pelo conhecimento, uma aventura pela democratização do conhecimento, produzindo conteúdo acessível para todo mundo. E eu sei, porque o YouTube dá todas essas estatísticas, que tem gente dos 7 anos aos 87 anos assistindo a gente. A minha faixa de demográfica é muito ampla, que é uma coisa muito legal, né? E eu fico muito emocionado com isso. E, cara, esse é só o começo. A gente vai continuar essa aventura, a gente vai continuar celebrando a nossa vontade de conhecer cada vez mais sobre o universo, a nossa vontade de dar um significado sempre maior à nossa vida, para a gente poder acordar todos os dias com mais vontade ainda de viver. Então, olha só, pessoal, trouxe aqui um vinhozinho para fazer um brinde para vocês. Um feliz 2021, vai ser muito melhor do que 2020, mas o seu papel é muito importante para que isso seja realidade, porque cada um de nós tem uma missão muito importante a ser cumprida em fazer esse mundo um lugar melhor, não só para a gente, mas para todo mundo. Porque se você só pensar em você, cara, a vida fica muito pequena. Nós somos muito maiores do que isso. Nós precisamos uns dos outros e a gente tem que agir dessa forma, consistentemente, ok? Então, feliz 2021 e vamos em frente. Então, pessoal, eu prometi que ia mostrar para vocês um pouquinho da onde eu moro, do lado de fora. Vocês viram a árvore de Natal lá dentro e tal. Agora a gente está cheio de neve aqui. Aliás, vai cair mais uma tempestade hoje, mas eu queria mostrar a casa do Papai Noel. É aqui que ele mora, ele é meu vizinho aqui do lado, entendeu? A gente tem as renas e tal, a gente cuida dele. Mas é isso, pessoal. Então, ó, do mundo da neve do Marcelo Gleiser para o mundo do calor dos brasileiros, para vocês, um super Feliz Natal e um ótimo ano. Pode ter certeza que 2021 vai ser muito melhor. Mas isso vai depender de vocês, como eu falei antes, né? Então, vamos nos falar daqui a pouco de novo. Até mais, um ótimo ano para todo mundo.